Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal, já começando com o lenga-lenga de sempre. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque como eu disse, os horários que eu posto os vídeos são um pouco caóticos, então é melhor estar com o sino ativado aí para nunca perder nenhum vídeo do canal. Deixa o gostei e compartilha o vídeo com todo mundo. Como eu sempre digo, grupo do churrasco, grupo do futebol, da faculdade, da escola, dos amigos, da família, manda para todo mundo e diz assim, eu acho que vocês vão gostar desse conteúdo aqui. O livro de hoje, Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro. Bom, como eu tinha adiantado no vídeo passado, o livro ia ser de um autor de origem oriental, mas naturalizado britânico, que é o Kazuo Ishiguro. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 2017, se não me engano, e esse aqui é tido como a sua maior obra, né? Que é o Vestígios do Dia. Foi publicado lá no final dos anos 80 e teve uma adaptação em 1993, né? Muito famosa por sinal. Bom, do que vai tratar o livro? O livro ele vai falar sobre um mordomo chamado Stevens, que trabalha ali numa mansão dessas muito grandes e que vem de famílias da nobreza da Inglaterra, ali no período entre guerras e pós-Segunda Guerra Mundial, né? Cerca de 30 anos aí que o Stevens vai trabalhar ali nessa mansão, que está aqui na capa, que se chama Darlington Hall, que pertence a um cara chamado Lord Darlington, que é ali da aristocracia britânica, né? Só que o que vai acontecer? O foco dessa narrativa já vai ser no futuro, vai ser lá para 1950 e poucos, ali, já bem depois da Segunda Guerra Mundial, que o Stevens vai fazer uma viagem de carro, né? E ele vai estar de folga por alguns dias, ele vai fazer uma viagem de carro, e ao longo dessa viagem, ele vai rememorar vários acontecimentos dos últimos 30 anos, e ele vai não só lembrar dos anos de serviço que ele trabalhou para esse Lord Darlington, assim como ele vai lembrar a relação dele com a governanta da casa, a Miss Kenton. E ele também vai lembrar e analisar criticamente a postura que ele teve em relação à vida nesses últimos 30 anos. Só que ele vai acontecer, tá? Aí, em 1950, ele já tem um outro patrão, já mudou o cara que está empregando ele. Agora não é mais o Lord Darlington, não vou contar o que acontece com o Lord Darlington, mas agora o cara que emprega ele é um cara chamado Mr. Faraday, que é bem diferente do Lord Darlington. Ele é um americano tal, ele não tem tanta essa coisa desse estereótipo da frieza dos ingleses tal, de ser um pouco mais distante, um pouco mais frio, mais rígido assim. Ele é um cara mais descontraído, né? E o Stevens estranha muito isso, tá? Essa vai ser uma das questões também que ele vai analisar ao longo dessa viagem dele. E o que acontece? Ele vai fazer essa viagem porque essa Miss Kenton, que trabalhou já há muitos anos atrás na mansão, vai entrar em contato com ele pra... Bom, enfim, não vou dizer o que ela entra em contato com ele, porque é bem no começo do livro, tá? Mas ela entra em contato com ele, dizendo que tem saudades, e ele na esperança não só de talvez recontratar ela para trabalhar na mansão, porque ele tá tendo uns problemas ali com o pessoal, ele também espera se reconectar com ela de outra maneira. Porque aí, enquanto ele vai fazendo essa viagem, por sinal, essa viagem é bem interessante, eu achei que fosse uma parte meio chata do livro, mas não interessante sim, ele vai ter vários aspectos que ele vai analisar, principalmente essa frieza, essa distância dele que ele construiu ao longo da vida dele. Porque ele é um cara, ele é praticamente um robô, ele é quase desprovido de sentimentos, tá? É praticamente desprovido de sentimentos. E apesar de tentando evitar esses sentimentos, ele meio que não sabe lidar com a coisa, sabe? Ele pega e ele é meio atrapalhado quando as emoções entram no jogo. Ele é basicamente só razão, sabe? Isso não dá muito certo, né? E o que acontece? Isso vai afetar diretamente a vida dele e ele vai analisar já mais velho, que ele fez muitas coisas erradas por causa disso. E ele vai também analisar ao longo do livro, ele vai meio que filosofar sobre a função do mordomo e a natureza dessa profissão. Ele vai falar que a principal obrigação meio que do mordomo é ter dignidade. Ele vai filosofar um pouco sobre isso ao longo dos capítulos e é bem interessante também. A minha principal crítica ao livro, e depois quando eu falar sobre o filme que foi adaptado, né, da obra, vai fazer mais sentido. Foi o seguinte, eu tive a impressão, muito ao longo da leitura, que a casa aqui do Lord Darlington, aqui como é que é o funcionamento da casa, era basicamente só o Stevens e a Miss Kenton essa. Parece que eu tinha a impressão que não tinha mais ninguém na casa, era os dois, o Lord Darlington e os visitantes. Parece que não tinha mais nenhum funcionário aqui na casa. E isso é contradito, tá? Não é um fato, porque eles várias vezes eles mencionam outros. Só que parece que eles não têm presença, sabe? Parece que, tipo... E também a ideia de como a casa funciona, pra mim, ficou muito mal explorada, tá?
foi uma das coisas que eu não gostei no livro. E o que acontece é o seguinte, e isso é verdade, tá? Isso é um fato, isso não é uma coisa da minha cabeça, não sou eu que estou inventando isso. Porque quando eles foram fazer o filme, eles estavam lá filmando e eles perceberam, inclusive o próprio autor, né, que estava participando ali das filmagens, que eles não tinham a mínima ideia de como funcionava uma casa, uma mansão britânica da década de 30. E eles tiveram que trazer um especialista e tal, e no filme isso é bem trabalhado. Mas depois eu chego no filme, vamos separar as coisas. E enquanto o Stevens faz essa viagem de carro, ele vai lembrar um outro aspecto muito importante dessa vida de serviço dele, né? Que foi o seguinte, a postura que ele teve em relação ao Lord Darlington. Porque esse Lord Darlington é um cara meio controverso ali, né? É um cara que levanta muitas opiniões sobre ele. Por quê? Porque durante ali o período pré-Segunda Guerra Mundial, ele teve uma postura quase simpatizante aos nazistas, sabe? Isso vários países da Europa tiveram, tá? As pessoas tiveram ali, muitos acharam que fosse uma coisa positiva e buscaram criar uma relações com os membros do partido, só que depois muitos seguiram nessa postura e outros acabaram se decepcionando, como é o caso do Lord Darlington aqui, né? Que acaba meio que caindo na real, só que tarde demais, né? Só que mesmo assim, meio que não muda o que ele fez, sabe? Ele acaba aqui ao longo do livro, ele acaba recebendo e fazendo meio que uma relação, criando uma ponte entre o primeiro-ministro britânico e o embaixador da Alemanha, que depois acho que se tornou ministro das Relações Exteriores, o Ribbentrop, que foi o cara que fez o pacto, Ribbentrop-Molotov, que foi o pacto de aliança da União Soviética e Alemanha, né? Ele era ministro, depois ele foi executado lá no Tribunal de Nuremberg, e ele era um alto escalão, né? Ele foi um dos piores desses caras, né? Que mais fez mal ao mundo, né? E depois ele acaba aparecendo no livro, ele não tem uma participação importante, é muito mais uma participação histórica para meio que contextualizar tudo ali que está acontecendo. E o Lord Darlington, ele acaba criando essa simpatia por causa, não necessariamente simpatia, mas ele acaba criando essa relação por causa do Pacto de Versalhes, né, que foi ali o Tratado de Versalhes, que no final da Primeira Guerra Mundial foram colocadas várias taxas e várias penalidades à Alemanha por ter meio que causado a guerra, né? E daí ele tem um amigo que acaba sendo arruinado pelo Pacto de Versalhes e acaba se suicidando, né? E depois disso ele meio que eles acabaram entrando em lados opostos na guerra, porque o cara era alemão e tal, ele acaba meio que tentando reverter essa situação do Pacto de Versalhes, ele faz várias conferências ali na casa dele, e o Stevens, obviamente, participa de tudo isso, e o que acontece é o seguinte, o Stevens, ele meio que tem uma postura de desconexão dessas coisas, ele meio que não tá nem aí porque tá acontecendo, ele tem que servir o patrão dele, ele não tá nem aí, e isso acaba depois causando impacto nele, porque depois, quando esse Lord Darlington já não está mais presente na história, quando ele já tem outro patrão lá, e esse Lord Darlington, né, ele é um cara que depois que acaba a guerra, ele fica com uma fama terrível, né, e ele é um cara muito mal falado, as pessoas não gostam dele, tem opiniões muito contrárias em relação a ele, e ao longo dessa viagem, várias pessoas acabam perguntando onde o Stevens trabalha, e ele fala, trabalha naquela mansão lá, Darlington Hall e tal, não é daquele cara, tal, e ele, não, pode até ser, mas eu entrei depois, tal, ele fica com uma vergonha de assumir que ele trabalhou para esse cara, apesar de fato ter trabalhado, né? E o que acontece é o seguinte, ele vai analisar a partir dessa postura que ele talvez não deveria ter se omitido. E deveria ter feito alguma coisa para tentar evitar. Porque o que acontece? Também tem um outro personagem que no filme do Vestígios do Dia, ele é interpretado pelo Hugh Grant, né? E, bom, depois eu falo do filme, não vou ficar aqui misturando as coisas. E o que acontece é o seguinte, esse cara, ele é meio que filho de um grande amigo do Lord Darlington, ele é meio que apadrinhado pelo Lord Darlington. Só que ele é um jornalista e ele tem claramente uma opinião contrária a essa união do Lord Darlington com os alemães. E também uma opinião contrária à Alemanha. E ele tenta meio que fazer o Lord Darlington ver a razão, né, e perceber que isso é um grande erro. E tem até uma conversa muito interessante entre ele e o Stevens aqui numa cena do livro, que o Stevens tenta meio que cada vez mais fazer uma força para tipo, se fazer meio que de trouxa, sabe? Tipo, não, eu entendo, não é bem assim. Só que ele claramente percebe que isso é um erro, que aquilo ali vai ser um problemão. E o cara esse, ele diz o seguinte, olha, esses caras estão se aproveitando do Lord Darlington, estão fazendo ele de trouxa, estão ludibriando ele, ajuda ele, Stevens, tal, porque o Lord Darlington não me ouve, porque ele é um cara mais novo, tal, e o Lord Darlington meio que não dá bola para as coisas que ele fala pra ele ser meio jovem, tal. E daí, o cara tenta fazer o Stevens fazer alguma coisa, mas o Stevens não faz nada, né? E depois, ao longo da vida, o Stevens vai se arrepender disso, né?
E aqui tá no livro essa viagem que ele vai estar rememorando as coisas e se arrependendo. Depois tem até um episódio aqui no livro que o Lord Darlington vai fazer uma conferência e tal, e depois disso ele acaba demitindo 2 funcionárias de origem judia, porque ele considera que não é uma boa... que não é bom mantê-las ali. E depois o Stevens, obviamente, ele segue essa ordem, e a governanta, que é a Miss Kenton, né, que é a outra personagem principal, que é bem importante na história, ela vai dizer pro Stevens, olha, tu não tá vendo que isso é errado, tu sabe que isso é errado, tu vai seguir mesmo assim, e ele diz, não, mas nós temos que seguir as ordens e tal, e elas acabam saindo e tal, e por mais que o Stevens sabe que é errado, a Miss Kenton também sabe que é errado, acaba que isso acontece. O livro inteiro, ele tem um tema meio nostálgico, assim, sabe? Só que é aquela nostalgia de lembrar de uma coisa com saudade, mas mesmo sabendo que aquilo não é perfeito, sabe? Mesmo sabendo que aquilo não é perfeito. Porque... E talvez eu acho o seguinte, vou dar aqui minha opinião, que eu acho o seguinte, o Stevens aqui, ele tem essa nostalgia do passado, por causa muito dessa mudança de gerações, essa mudança de comportamento, aquilo que eu falei sobre a mudança de um patrão mais frio, um pouco mais sério, para um cara mais descontraído, essa mudança tal de ser um inglês, depois um americano, toda essa mudança faz o Stevens lembrar do passado com uma certa nostalgia, só que ele lembra, talvez não só com uma nostalgia, mas porque lá ele ainda tinha a oportunidade de fazer as coisas certo. E o que acontece também? Essa Miss Kenton, eles têm meio que um vai e vem ali, sabe? O Stevens, ele meio que provoca ela, ele é meio rígido com ela porque ele quer provocar ela provoca de volta, eles ficam meio que se implicando, mas no fundo eles têm um sentimento um pelo outro, né? E tem até uma hora que é sério, essa hora eu queria jogar o livro na parede, porque ele, tipo assim, olha, ela tem uma hora que ela tá chorando, ela tá super mal, e ele ao invés de ajudar, ele diz, não, eu tenho que trabalhar, de novo, totalmente tentando se desfazer dos sentimentos. Só que ele claramente ele usa o trabalho para se afastar dos sentimentos, né? E depois o Stevens, a Miss Kenton vai falar, fui pedido em casamento e tal. Ele, parabéns e tal, você quer tem que fazer o trabalho. E essa desculpa do trabalho, parece que ele usa isso sempre meio que se proteger dos sentimentos, porque talvez no fundo ele tenha medo de se expor a vida real, né? E talvez use o trabalho para meio como uma muralha entre ele e a realidade, né? E depois também, né, vem essa viagem, né, que ele tá fazendo para se reconectar com ela e tal, e talvez ele pensa em que talvez ele vai poder se reconectar com ela. Ele não disse isso muito bem, mas é facilmente perceptível, sabe, que ele ainda não para de pensar nela e ele quer reconquistar ela. Só que, claramente, ele deveria ter feito isso antes, não agora, sabe. E esse é um livro também sobre erros, sabe, sobre chegar num momento da vida e perceber que, porra, fiz tudo errado. E vários personagens assim. Esse é o tema central do livro. Tanto o Stevens, quanto a Miss Kenton, quanto o Lord Darlington, são personagens que olham para trás e pensam, eu fiz tudo errado. E talvez agora seja tarde para mudar. Seja tarde para reconsertar as coisas. Para fazer as coisas certas. Agora já era. Os erros já foram cometidos. E aí que, por exemplo, o Lord Darlington, com esse apoio dele aos nazistas, que foi claramente um erro, e ele ainda em vida consegue ver a catástrofe que ele apoiou, né? A Miss Kenton, que talvez deveria ter insistido no Mr. Stevens aqui, no mordomo, e não se cagado com outro cara, tem uma frase dela que ela diz o seguinte, mas aqui no final do livro, várias vezes ela pegou e parou e olhou e falou que grande bobagem eu fiz com a minha vida. E o Mr. Stevens também, nesse apoio cego ao Lord Darlington, sem questionar, sempre seguindo, talvez ele pudesse ter feito alguma coisa para evitar esses erros que foram cometidos pelo patrão, porque ele era um grande mordomo, ele era um mordomo muito reverenciado ali pelos ingleses, talvez ele pudesse ter falado alguma coisa, ou talvez ele pudesse ter tido uma postura melhor em relação aos sentimentos dele, de ter falado para Miss Kenton que ele sentia, de ter falado pro Lord Darlington que aquilo era errado, de ter ajudado o Mr. Cardinal, que é aquele protegido do Lord Darlington, de ter tido uma postura mais correta com o pai dele, que também é um personagem da história aqui. Nossa, a hora do pai dele é uma hora revoltante, cara. Porque, tipo assim, dá pra entender que o Mr. Stevens não faz isso por mal, que é uma dificuldade que ele tem e tal. Mas, a hora do pai dele é uma coisa de cortar o coração, de verdade, sabe? O que acontece ali, né? E daí depois, sabe, e é um livro sobre erros do passado, que talvez possam ser consertados, talvez não. E aqui nós vamos ao título do livro, que eu vou falar na parte com spoilers. Eu quero comentar uma coisa muito interessante. Esse livro ele vai ter várias discussões ali meio políticas e tal, porque o Lord Darlington vai receber vários políticos, vai receber políticos da França, dos Estados Unidos e tal, para tentar solucionar essa questão do Pacto de Versalhes, né, que ele vê como um grande erro. Tem até uma hora que depois ele recebe acho que um embaixador francês,
uma outra hora que ele recebe também, nessa mesma grande conferência, um embaixador, não embaixador, um senador americano tal, que no filme é interpretado pelo Christopher Reeve, né? E daí tem uma hora que eu achei muito interessante, que é o seguinte, o Stevens é chamado ali numa reunião dos amigos do Lord Darlington, não necessariamente amigos, mas os colegas dele ali, desses políticos que ele recebe, e chamam ele para responder um monte de perguntas que claramente ele não sabe a resposta. E ele é meio que humilhado ali, essa parte é meio sacanagem, o Lord Darlington também não faz nada para ajudar ele, né? E ele é meio humilhado ali pelo um desses caras ali que queria meio que provar um ponto, quer dizer o seguinte, olha, as pessoas comuns, elas não têm a capacidade de saber as coisas, então nós temos que ajudá-las, tem que haver sempre representantes que saibam o que é melhor para elas. E aí isso me lembrou uma coisa que é a famosa visão irrestrita proposta aqui pelo Thomas Sowell no seu livro Conflito de Visões, que é basicamente o seguinte, que é uma ideia, que é uma visão, que eu já discordo, não concordo com isso, que é o seguinte, que as pessoas comuns, elas não têm a capacidade de decidir por si próprias, elas não têm capacidade de entender esses grandes assuntos. Logo, nós temos que colocar grandes intelectuais, políticos, que vão dizer para elas o que é melhor, que elas não têm capacidade de nem saber o que é melhor para elas próprias. É um grupo seleto de iluminados que vai poder dizer para as pessoas o que é melhor. Eu discordo disso, tá? Eu acho que não é bem assim, eu acho que tá longe de ser assim, por sinal, eu não concordo com essa ideia. E aí, são esses ungidos, né, que é uma outra ideia proposta pelo Thomas Sowell em um outro livro chamado Os Intelectuais da Sociedade, que eu ainda não li, pretendo em breve, talvez possa trazer uma resenha aqui. Eu não pretendo trazer ainda uma resenha desse livro, que é muito complexo e tal, e não sei, eu acho que isso é muita confusão, eu não quero trazer por enquanto. Mas o que acontece é o seguinte também, agora eu vou entrar na comparação com o filme e depois os spoilers, tá? Mas também fica a recomendação, né? Já vou dizer o seguinte, que eu recomendo demais esse livro aqui. É um livro, assim, olha, revelador. É um livro, assim, olha, que todo mundo deveria ler de verdade. Ele tá esgotado, infelizmente, mas deve ter, acho que, no Kindle, PDF, procurem aí, porque realmente é um livro imperdível, que é publicado aqui pela Realizações, quem quiser cobrar eles para eles imprimirem isso aqui, porque é bom demais, né? Bom, e depois, aqui falando sobre o filme, o que eu achei? Eu acho que o filme, ele completa as lacunas deixadas pelo livro. Essa questão, por exemplo, o filme mostra muito bem como funciona uma grande casa britânica, tipo, cara, uma casa gigantesca, sabe? E a ideia que passa aqui é que o livro, tipo, no livro tem 3 pessoas, que é o Lord Darlington, a Miss Kenton e o Mr. Stevens, e deu. Sai aí, depois tem uma parte também pai do Mr. Stevens. Mas mesmo assim, como é que essas pessoas se comunicam? Como é que uma pessoa chama a outra no outro lado da casa se ele tem diversos cômodos? O filme mostra. O filme mostra o batalhão ali da cozinha para fazer os jantares para todos os convidados, os vários, um para arrumar a cama, o outro para tal coisa. E é muito legal de ver. Isso é realmente muito interessante. E eu adorei o filme, né? Obviamente as atuações não tem nem o que reclamar, né? Anthony Hopkins como Mr. Stevens, não tem nem o que dizer. Emma Thompson como Miss Kenton, nem o que dizer. São grandes atores, foram os 2 indicados ao Oscar pelos papéis, e assim, olha, são grandes gênios da atuação. Também, como eu disse, tem o Christopher Reeve, que ele faz o senador americano, que no filme acaba comprando a casa, né, que acaba se tornando o patrão do Mr. Stevens aqui. Eles fizeram essa facilitação narrativa, que é uma coisa que eu considero que é melhor, porque senão eu teria que ficar explicando, o novo patrão, é melhor só resumir. E ficou muito bom, eu gosto muito do filme. É muito legal ver a casa, acho que é uma das principais coisas. Eu acho que também a construção de mundo é muito legal, porque eu acho que a construção de mundo é uma coisa que falta aqui nesse livro, tá? Porque o mundo, um dos personagens da Beaton, eu achei muito, muito fraco aqui, eu não gostei. Principalmente essa questão da casa, achei meio incompleto. E, por exemplo, aqui eu acho que ele fica demais filosofando sobre a função do mordomo, ao invés de simplesmente contextualizar um pouco como é que funciona a casa. Porque, por exemplo, assim, tem uma hora muito interessante que eles estão jantando todos juntos, os funcionários ali, eles comendo algumas coisas, e eu acho muito interessante. E não que essas ideias aqui que ele apresenta sobre a função do mordomo sejam descartáveis. Não, mas eu acho que elas poderiam ser complementadas caso mostrasse como é que funciona a casa, o que mostra no filme, né? Acho que essa é a minha única crítica ao livro. O filme também é imperdível, assistem, eu acho que é um bom complemento. É muito legal as atuações, a casa é muito bonita, é muito legal de assistir. A música também é bem legal, o roteiro bem amarrado, sabe? É um livro, assim, que como não tem, assim, grandes acontecimentos, sabe? Não tem exatamente um spoiler, um plot twist. É um filme que poderia ficar muito chato, mas eu acho que não. Eu acho que é um filme que é bem legal de assistir, não fica chato em momento algum. Porque ele é um livro, também uma obra no geral, mais sobre, assim, reflexões e memórias. Poderia acabar ficando numa chatice sem tamanho, mas nem o livro nem o filme caem nisso, e isso é mérito do Kazuo Ishiguro e do roteirista, que eu não sei quem é, vou colocar o nome aqui se eu me lembrar de ver depois. Bom, e agora a parte com spoilers. Primeiro, eu não tinha gostado muito desse livro, tá? Quando eu li. Primeiramente, vou dizer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho antes.
Parte com spoilers, tá? Tá começando aqui agora. Eu não acho que esse livro seja arruinado por comentar todo o final. Eu acho que cada um vai ter uma experiência de leitura a partir das reflexões que o Mr. Stevens traz aqui. O livro é narrado em primeira pessoa por ele e ele vai, em primeira pessoa, discorrer à vontade nisso, né? E agora, com spoilers, todo mundo tá avisado, vou começar aqui. O que acontece? O livro eu não tinha gostado muito quando eu terminei de ler. Por quê? Porque eu achei ele meio inconclusivo, sabe? Eu achei ele meio inconclusivo, achei ele meio assim, poxa, falou e não chegou a lugar nenhum. Só que depois que eu assisti o filme, o final me iluminou uma coisa aqui do livro que eu não tinha percebido, que é o seguinte. Porque eu tinha achado o seguinte, tá, mas vários momentos não parece exatamente que o Mr. Stevens está se arrependendo das coisas que ele fez. Foi aí que eu percebi o seguinte, ele se arrepende, mas ele não quer dizer. Ele não quer dizer, ele deixa meio tudo implícito. O arrependimento dele é mostrado através dessa nostalgia dele. Porque ele tem nostalgia não daquela época. Porque os erros acabaram tornando o que ele se diz por insatisfeito hoje. Mas lá ele tinha a opção de ter feito correto. Isso eu já disse nesse vídeo. E o que acontece? No final do livro, ele reencontra a Miss Kenton. E ela tá ali num problema no casamento dela, até se divorciar do marido e tal. E tem essa expectativa de trazer ela de volta pra Darlington Hall, se casar com ela e tal. Porque eles de fato têm esse sentimento pelo outro. E não deixam de ter no final do livro, tá? Só que aí já é tarde. Aí já é tarde. O dia já tá acabando. Sai o título do livro, já tá acabando o dia. Então o que fazer? Não tem o que fazer. Ele diz pra ela, segue teu casamento aí, seja feliz e tal. Mas no final ela diz que ficou esperando por ele. E ele disse que ficou com o coração partido, porque ele percebe essa cagada que ele fez, né? E quem nunca, né? Quem nunca fez uma cagada dessas? Ao contrário do Mr. Stevens, espero que todo mundo consiga reparar os erros que cometeu. Mas ele não conseguiu. Só que aí o que acontece? Aí depois ele se despede dela, ela tá chorando muito, ela queria continuar com ele, mas ela vê que isso é inviável. Já passou o momento disso acontecer. E aí ele tá ali, ele vai até a cidade dela e ele senta ali num pier, né? E tem um cara conversando com ele. E o cara diz o seguinte, e tem umas luzes ali que acendem à noite, e o pessoal fica esperando por ele, aplaudem. E eles têm uma discussão seguinte, às vezes, no filme quem tem essa discussão com ele é a Miss Kenton, né? E ele fala assim, esse cara fala pra ele, às vezes o melhor momento da vida das pessoas é a noite. É a noite. E aí entra o título, Os Vestígios do Dia. O que são os vestígios do dia? O dia seria a época áurea da vida do Stevens ou de qualquer um. Os vestígios do dia são o resto disso. E que nunca é tarde para mudar. Por mais que alguns erros não possam ser solucionados, erros futuros podem ser consertados. E os vestígios do dia, que no original, the remains of the day, os restos do dia, seria o seguinte, que ainda há um resto para salvar. Parece que o Mr. Stevens tem feito um monte de merda ao longo da vida dele, tem feito tudo errado. Ainda há coisas que ele pode fazer para não errar de novo, para fazer o certo dessa vez. Por mais que esses erros ele não possa solucionar, assim como a Miss Kenton não pode, assim como o Lord Darlington não pode, todos esses personagens, eles podem usar esses resíduos do dia, que antes é o título que antigamente era traduzido aqui no Brasil, esses vestígios do dia, para fazer o certo. E o livro, ele termina, eu não tinha percebido isso, eu achei que ele tinha terminado numa nota negativa, uma coisa meio triste, assim, mas não, ele termina numa nota positiva. Termina o Mr. Stevens pensando em voltar a trabalhar e tentar melhorar esses gracejos, essa descontração que ele tem de dificuldade com o novo patrão dele. De não fazer esses erros, de aproveitar esses vestígios do dia. Esses vestígios do dia são esse trabalho que ainda ele vai fazer. E o restante da vida dele. Aproveitar de uma maneira diferente do que ele fez anteriormente. E sim, o livro termina uma nota positiva, com um futuro meio esperançoso. Eu gostei muito disso, sabe? Eu gostei muito disso. E depois que eu assisti o filme, eu entendi melhor o livro e a minha nota em relação ao livro subiu muito. Minha única crítica, como eu disse, é essa falta de construção de mundo, sabe? Eu achei que faltou um pouco. E às vezes alguns personagens que aparecem no livro eu achei meio enfadonho, sabe? Tem uma hora que ele aparece, ele vai numa cidadezinha e aparece com um monte de gente, eu achei meio chato. Mas eu entendi a função disso, né? E eu acho muito interessante esse livro. Realmente é um livro muito bom, recomendo muito para todos. Não só o livro, o filme. E é isso. Eu acho que eu fecho esse livro aqui com uma nota 4,5. Acho que é bom assim. Eu não é 5, porque eu acho que é nota 4, 5. Porque não é 5 porque o mundo não é perfeito. Eu achei umas críticas aqui. Eu achei que o livro poderia ter aprofundado outros pontos. Eu acho que falta aqui uma coisa ali. Mas no geral é um livraço muito bom. O Kazuo Ishiguro escreve muito bem. Ele escreve na primeira pessoa como Mr. Stevens. E realmente é uma escrita que passa uma credibilidade pro personagem. Um personagem todo certinho, assim, que fala super formal, todo cheio, assim, tipo, que segue à risca as regras da etiqueta e tal, assim, é bem
incrível que o personagem que ele cria. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Também já fica a recomendação do filme, do livro do Thomas Sowell que eu mencionei aqui, desse livro aqui também. E sei lá, me contem as reflexões que vocês tiveram a partir disso aqui. Vai ser muito interessante eu ler aí o que vocês têm pra me dizer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com todos os amigos e ativar o sininho. Até a próxima. Voltamos com mais logo logo.